Olá, mentes diligentes, tudo bem com vocês? No vídeo passado, que eu vou deixar aqui no card em algum lugar, nós tínhamos começado a ver a questão da conversão de números romanos para tentar montar um algoritmo, né? Tentar começar a programar, entre aspas, no papel. E aí, nesse vídeo, nós tivemos justamente um entendimento de como funciona a conversão de números romanos. Então, nós achamos alguns padrões, como por exemplo, que eu não vou ter mais do que três símbolos iguais seguidos, né? Então eu tenho lá o número 3, que são três i's. O número 4 não vão ser quatro i's, e aí vai ter uma outra lógica para isso. Nós vimos também que, em geral, eu tenho, na maioria dos casos, uma lógica de soma desses símbolos, né? Esses símbolos, cada letra tem um valor individual, né? O i é 1, o V é 5, o X é 10 e aí por diante. E eu tenho uma lógica de soma, na maioria dos casos que eu agrupo esses símbolos, e eventualmente eu tenho uma lógica de subtração, em alguns casos, né? E aí essa lógica de subtração, é, ela acontece em alguns casos especiais sobre algumas condições que a gente achou lá também. Que condições são essas no outro vídeo? A gente vai utilizar essas conclusões, utilizar esses padrões para a montagem de um algoritmo. E dessa vez o que nós vamos utilizar aqui, a gente vai utilizar um formato mais parecido com uma tabela, na verdade, em vez de como nós fizemos aquela vez, né, que foi tipo uma contagem e tal. Eu acho que agora fica mais organizado para a gente se a gente montar uma tabela. E aí essa tabela, quando nós abstrairmos essa tabela, nós vamos conseguir montar um algoritmo de forma mais fácil, eu acredito, certo? Nós vamos usar aqui nessa tabela também. Aqui a gente vai usar o mesmo exemplo de número romano que a gente usou da outra vez, como análise, tá certo? E aí vai começar a construir aqui também, vai colocar algumas coisas que são bem comuns é, em, em, em algoritmos, que são as variáveis, certo? Algumas dessas variáveis vão ser transpostas direto para o algoritmo, para o código, quando nós formos fazer isso em código. Outras não, outras vão estar aqui só para nos guiar, certo? Que talvez seja o caso até dessa primeira variável, que é a variável step, ou seja, para indicar em qual passo da computação nós estamos, né? Nós vamos percorrer cada item do número romano, cada caractere do número romano, tirando uma conclusão, tentando identificar o padrão e fazendo uma operação. Então é importante saber em que passo eu estou a cada momento, certo? Sendo que talvez essa variável não faça sentido, ela faz sentido agora para a gente acompanhar o algoritmo, mas talvez não faça sentido para estar lá no código em si. Isso vai acontecer com algumas variáveis em si. Outra coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos utilizar as variáveis escritas em inglês, simplesmente porque eu fico com uma sensação, que talvez seja até falsa, que desse jeito eu estou incentivando você a estudar inglês, tá certo? E deixando claro o quanto aprender inglês é importante, é muito importante para programação. É essencial, você só vai se tornar um excelente desenvolvedor se você aprender inglês? Eu acho que não, certo? Não, não é exatamente isso a questão aqui. Eu só queria deixar bem claro, dar um incentivo para você aprender inglês. Então, por isso a gente já vai exercitando aqui, utilizando as variáveis em inglês. Existe uma polêmica sobre escrever código em português, escrever código em inglês. Eu acho que essa polêmica ela é razoavelmente vazia, porque existe prós e contras, e existem motivos para você escrever código em inglês e motivos para você escrever código em português, tá certo? Mas aqui a gente vai adotar esse padrão de escrever o código em inglês, tá ok? É, uma outra uma outra variável que nós vamos ter aqui é, é o valor atual, né? A primeira variável que a gente vai ter aqui é o valor atual, o valor que eu estou analisando no momento, que seria em qual caractere eu estou analisando naquele momento, certo? O valor daquele caractere. Então eu vou chamar aqui de current, certo? Current, o atual, certo? Eu estou abreviando aqui só para as quatro primeiras letras de current, mas deixando que a variável com o valor atual. Eu também vou precisar entender qual é a variável, qual é o valor anterior, porque a gente vai tirar algumas conclusões
baseadas nisso, a gente vai precisar interagir com a variável anterior, saber qual é a variável anterior, qual é o valor que ela tinha anteriormente, para conseguir tomar algumas decisões. E eu vou chamar essa variável de previous, né, que seria a variável anterior, aqui que também só as 4 primeiras letras, tá certo? Eu vou precisar também acumular o valor, então as operações vão sendo feitas e eu vou guardando os valores dos passos anteriores, dos steps anteriores, eu vou guardando em uma outra variável que eu vou chamar de accumulator, certo? Só que esse accumulator eu vou usar aqui só como um ACC, então esse accumulator, esse acumulador, ele guarda valores de operações de passos anteriores, tá certo? E aqui nessa coluna E, que é uma coluna que eu deixei até bem mais larga, o que eu vou colocar seria uma espécie de condicional, que é muito comum, né? Um ponto onde o nosso algoritmo ele toma uma decisão, ele vai para um lado ou vai para o outro, dependendo de uma condição, certo? E essa condição, especificamente para nós, é se o current, se o valor atual, se ele é maior ou igual ao valor anterior, o previous, certo? Então eu vou tomar essa decisão. E aí a resposta vai ser um verdadeiro ou falso, né? E aí, se ele for verdadeiro, se a resposta for sim, né? É verdadeiro, o atual é maior do que o anterior, maior ou igual ao anterior. Então, se a resposta for sim, que eu vou simbolizar aqui como o yes, né, de sim, o que vai acontecer é que eu vou fazer uma lógica de soma. Apareceu aqui um problema. Ah, já sei porque. É porque ele está considerando que isso é uma fórmula. Mas deixa eu ver se eu faço assim, para ele não considerar que é uma fórmula. Então eu vou fazer uma lógica que é uma lógica de uma soma, certo? E no caso de não do atual não ser maior ou igual ao anterior, aí eu vou fazer uma lógica de subtração, tá? Eu estou colocando essas aspas aqui só porque senão ele vai achar que é uma tentativa de fazer uma fórmula, tá certo? Então eu somo ou eu subtraio, dependendo da resposta aqui dessa coluna que indica uma condição, né? Que indica se o atual é maior ou igual, certo? Uma outra coisa que eu vou aqui só tirar da cartola aqui, tá certo? É que nós vamos fazer essa análise passo a passo de análise de caractere a caractere, não no sentido de leitura convencional, que seria da esquerda para a direita, né? Como a gente geralmente costuma ler. É uma sacadinha aqui, tá certo? Eu estou meio que já simplesmente dizendo para vocês que o melhor, no nosso caso que eu quero mostrar aqui, do jeito que eu quero mostrar, o melhor é eu fazer uma análise da direita para a esquerda, analisar os caracteres da direita, ou seja, começando desse lado aqui e o final sendo aqui. Então, o primeiro passo vai ser analisar esse lado e o último passo vai ser analisar esse outro lado aqui, tá certo? Por quê? Nesse momento, só porque sim, tá certo? Eu acho que tem formas da gente descobrir que isso seria um jeito apropriado de fazer, mas para o vídeo ficar até mais curto, vamos só imaginar que sim, esse é o jeito de fazer, ou foi um requisito que foi dado, assim, olha, faça a leitura da direita para a esquerda, enfim, tá certo? Então nós vamos aqui para o nosso primeiro passo, né? Que é a análise do X aqui, ó, certo? A gente vai aqui analisar o X. Eu vou até colocar ele aqui de uma cor diferente, tá? Então, estamos analisando especificamente esse primeiro caractere aqui, imaginando da direita para a esquerda, o caractere X. Então, qual é o valor atual? Bem, X a gente sabe que é 10, então 10 é o valor atual. Qual é o valor anterior? Como esse é o primeiro caractere, não teve valor anterior, então é 0, tá certo? E qual é o acumulado? Como não teve passo anterior, eu também não tenho um acumulado. E aí vem uma
pergunta, já de cara, né? Aquela pergunta que é a nossa condição quando o algoritmo vai tomar uma decisão para um lado ou para o outro, né? Tomar uma decisão ou tomar outra decisão. O atual é maior ou igual ao, ao anterior, certo? Bem, como o anterior era simplesmente zero, né? E agora a gente está com um caractere que nós não temos representação de zero nos números romanos, nesse caso, né? Então a resposta é sim. Então a resposta é sim. O atual é maior do que o anterior. O que isso tem que fazer para a gente é alterar o acumulado, tá certo? Ou seja, a gente vai como se fosse invadir o próximo passo, né? Guardando algo, mudando o valor do acumulado, certo? Então, nesse caso, como o sim representa uma soma, eu vou fazer uma soma do que eu tinha acumulado antes, né, com o meu atual, né? É isso que eu vou fazer aqui. E aí vai dar justamente 10, né? E é como se eu já tivesse, como eu falei, pulado para o próximo passo. Só para a gente não ter uma outra coluna, eu vou usar essa coluna acumulador. Então imagine que esse sim aqui fez a mudança do acumulador. Foi isso que aconteceu, certo? E aí agora o que que a gente tem? A gente tem que o atual, vamos mudar aqui, ó. Eu vou passar agora, vou aqui marcando o que já aconteceu, esses aqui que já foram usados, e vou marcando o passo atual também. E agora no passo 2 eu tenho o i como o atual, que o i é 1, tá? O anterior passa a ser 10, né? Porque se a gente olhar o passo anterior, né? O que era o atual agora é o anterior, que é o 10, tá certo? Então o anterior é 10, né? Que o anterior era o x, o atual é 1 e o acumulado é 10. E aí vem de novo a pergunta: o atual é maior ou igual ao anterior? E na verdade agora a resposta é não. No, né? O meu atual ele não é maior ou igual do que o anterior, ele é menor do que o anterior. Isso vai fazer com que eu tenha no acumulado, né, uma lógica de subtração, né? Eu vou subtrair o acumulado pelo atual, certo? E isso aqui vai dar justamente 9, tá? Então até agora eu tenho o 9, beleza? E aí vamos continuando aqui, né? Vamos para o nosso terceiro passo. O terceiro passo, então eu vou alterar aqui para vocês, ó. Agora esse aqui é o que eu estou analisando agora. E esses dois aqui foram os que eu já analisei. Eu me perdi aqui entre o cinza, mas eu acho que o cinza é esse cinza mesmo. Beleza. Qual é o atual? O atual é 10. Qual é o anterior? O anterior é 1, certo? Então, se eu for fazer análise, o atual é maior ou igual ao anterior? Sim. Então, vai ser uma lógica de soma, né, com o acumulador. Então, eu somo o acumulador com o atual. E aí vai para 19. Esse é o meu novo acumulador, certo? Já que aqui foi um sim, tá? Vamos para o nosso quarto passo. Quarto passo, o atual, ó, é 10 de novo, tá? Então, aqui, e aí eu vou marcar aqui, beleza? Atual, 10 de novo. Qual é o anterior? O anterior é 10, né? O anterior, a gente pode ir lá, o anterior, ele é o atual do passo anterior, né? Então, é 10, tá certo. E aí a minha pergunta, o atual é maior ou igual ao anterior? Sim, ele é igual, né? Então ele cai na mesma condição, né? Ele é maior ou igual. Então, tum.
Isso quer dizer que a lógica é de soma. Eu vou somar o atual com o acumulador. Eu tenho no acumulador 19, né? E agora eu vou ter no acumulador 29, justamente por conta disso, que já é a primeira coisa do passo 5, né? Bora lá marcar o quinto passo. Vou aqui marcar como... E esse aqui, ó, já foi. Beleza? Tranquilo. Atual agora é o L. Qual é o valor do L? O valor do L, conversão direta, né? É 50. Qual é o valor anterior, né? O valor anterior era 10. Né? Eu posso ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é o valor anterior. Né? No passo anterior ele era o que é 10. Tá. E aí a pergunta é: o atual é maior ou igual ao anterior? Sim, ele é maior ou igual ao anterior. Se ele é maior ou igual ao anterior, a minha lógica vai ser de soma. 50 mais 29 dá 79. Beleza. E aí eu já começo o sexto passo, tá? E aí, aqui, vou marcar aqui como já feito, ou desculpa, como já feito aqui. E esse cara aqui, novo atual, é o M. Então, quanto é que vale o atual? O valor atual, o valor que eu estou analisando no momento, é o M, que é o 1000. E o anterior era o 50. O atual é maior ou igual ao anterior? Sim, né? 1000 é maior ou igual a 50, então sim. Isso leva a uma lógica de soma e eu vou fazer 1000 mais 79 dá 1079. Vamos para o sétimo passo. Tá. Sétimo passo, vou aqui. Mais um aqui que eu já terminei. E agora, sétimo passo. Qual é o valor atual? É C. Quanto é que é C em romanos? É 100. Qual é o valor anterior? É 1000. O valor anterior era o M, é 1000. E aí vem a pergunta: o atual é maior ou igual ao anterior? Não. Né? O atual é 100, o anterior é 1000, então o atual ele não é maior ou igual ao anterior, ele é menor. Né? Então aqui vai haver uma lógica de subtração. Eu vou subtrair o atual do acumulador. Então, 1079 menos 100 vira 979. Tá? E aí a gente já vai para o último passo, porque é o último caractere. Nesse caso aqui, os números romanos, a gente teve 8 caracteres. Tá? E a gente vai aqui para o último passo, onde o atual é 1000 e o anterior é 100. E a pergunta é: o atual é maior ou igual ao anterior? Sim. 1000 é maior ou igual do que 100. Então, a minha lógica aqui é uma lógica de soma. Eu vou somar o atual com o acumulado, né? Com o acumulador. E aí vai ficar 1979. E esse cara aqui é o valor que a gente quis encontrar, né? Porque não tem mais passos a serem dados, né? Todos os caracteres foram analisados, então acabou. Né? Era isso. E a gente pode até dar uma olhada aqui, ó, no conversor, se esse número, né? O MCM, ele é justamente o 979. Então a gente realmente conseguiu. Agora, isso quer dizer que esse nosso algoritmo, essa nossa análise está completamente correta, né? A análise de um caractere só, né? de um número romano só, é suficiente para a gente considerar que
o mecanismo que nós usamos, ele é realmente um mecanismo correto, né? Não dá para saber agora. Eu até sei se ele é correto ou não, né? Mas a ideia é que a gente não tem dados suficientes para ter essa resposta agora, tá certo? Então a gente vai ter essa resposta construindo testes, elaborando mais esse conhecimento, transformando isso aqui em um algoritmo mesmo, né? Então, esse aqui a gente acertou, mas a gente acerta usando essa mesma lógica todos os números romanos possíveis, né? Pelo menos os que nós nos comprometemos a acertar, né? Que são os números romanos até 3.999, né? Será que a gente acerta esses números? E aí, cenas dos próximos capítulos, certo? Nós vamos agora pegar, no próximo vídeo a gente vai pegar esse cara aqui, esse algoritmo dessa forma, e, desculpa, essa tabela, digamos assim, né? E nós vamos construir um algoritmo baseado nessas conclusões, nessa tabela aqui, tentar criar um algoritmo e ver se ele funciona realmente para todos os números romanos, tá certo? Então esses, sim, são os nossos próximos passos, tá certo? Então, caso ainda não esteja claro, não se preocupe, porque calma que eu tenho um plano.